E aí eu queria que você compartilhasse com a gente, Fernando, assim, pela sua experiência. Né? Então a gente sabe que hoje, para o público que está ouvindo a gente, para quem vai assistir esse podcast, está ouvindo a gente agora, a gente tem um aumento muito grande, tanto parte de farmácia quanto de mercado. Você que é um cara que consegue ver isso de forma, digamos que mais macro, um 360, aonde você vê que de fato existe uma diferença muito grande de preço, independente de região, de bairro, que precisa de fato ter uma pesquisa muito grande antes da compra, porque se eu andar alguns metros, eu acabo encontrando um preço muito diferente. Eu acho que assim, nos segmentos que a gente atua, então a gente atua hoje no alimentar, no atacado, no atacarejo, no farma, no home center e no eletro. Quando a gente fala de bens de consumo, eu acho que a grande oportunidade com a ótica do consumidor é olhar primeiramente tua comunidade, né? Então, muitas vezes a gente acha que aquele supermercado de bairro ele é mais caro que um hipermercado, que uma rede. Às vezes ele não é. Ele pode trazer um benefício grande. O 2 é, obviamente, hoje, quando a gente olha num cardápio alimentar, os atacarejos, os atacados, ainda são as melhores oportunidades de compra. Né? Então, você consegue ter uma economia no teu carrinho, na tua cesta de pesquisa, focando um pouco na prioridade dos itens básicos no atacado. Agora, a grande oportunidade que eu entendo que deve ser pesquisado nós como consumidores é o Canal Farma. O Canal Farma tem, sim, uma diferenciação, às vezes, de rede, de localidade, de região, no preço do medicamento. Então, se você é um usuário de que a gente chama de medicamento contínuo, e você fizer a sua pesquisa, você vai achar, com certeza, gaps de preços interessantes. Tá? Então, todo mundo me pergunta, né? Você é um cara de informação, de inteligência de mercado, aonde é mais barato? E eu sempre volto ao seguinte, o exercício é você saber onde é mais barato. Porque quando você tem a experiência da procura, a conquista de um preço mais barato te cria o cenário de hábito de pesquisar. Né? Então, quando você fala o seguinte, olha, eu pago um medicamento R$40 e eu encontrei ele a 23, quantos outros produtos não vão te criar um mecanismo de pesquisa que você vai fazer, obviamente, a tua economia dentro do teu orçamento familiar? Não, isso é perfeito, porque uma das tarefas que eu sempre coloco dentro dos processos de... Hoje, eu trabalho com consultoria, com as mentorias, a gente tem um programa chamado Programa Gerador de Economia. Então, eu faço com o cliente que ele pegue o orçamento dele e ele vai listar todas as categorias que ele tem hoje, desde os gastos essenciais até o estilo de vida dele. Ele vai fazer essa listagem e vai fazer uma procura e identificar, dentro daquela região, dos hábitos de consumo que ele tem, quanto que ele consegue economizar com uma simples pesquisa. Sim. E ele vai identificar aquele valor. Então, recentemente, eu tive um cliente que ele identificou que ele conseguia economizar R$350 só com essa pesquisa. Falei, beleza, agora você vai multiplicar isso por 10 meses. Cara, são R$3.500. Agora, se pegar esse valor, você vai investir em uma taxa básica de juros aí abaixo da Selic, 10%. Você entende a diferença que você consegue chegar? Chegou uma economia de quase R$4.000 no ano com uma simples pesquisa. Exato. Nunca mais esse cara vai deixar de pesquisar na vida dele. Sem dúvida. E eu acho que tem aí, nessa mesma linha que você está falando, eu acho que tem uma grande oportunidade para o consumidor, né? Muitas vezes eu escuto assim, olha, eu ganho pouco, não consigo juntar dinheiro. Você deve ouvir isso direto. Quase todos os dias. Quase todos os dias. Na verdade, independente de quanto você ganha, você tem que ter um pensamento de gestão financeira. Então, por exemplo, aquilo que as nossas avós falavam, né? Olha, você tem que separar 1/3 para você, 1/3 para casa, 1/3 para investimento. E investimento pode ser cultura, pode ser num curso, seja o que for. Ah, mas eu só ganho R$1.200, eu só ganho R$1.500. Ok, vamos falar o seguinte, vamos fazer a minha compra familiar. Se eu ir no supermercado A, B e C ou ir no atacarejo, quanto eu economizei indo num atacarejo? R$20. Ok, eu tenho R$20 que a gente chama de saving, né? Eu economizei. Se eu procurar nas farmácias o meu medicamento e encontrar R$10, R$15 de diferença de preço, eu já tenho 35. E eu acho que o que a gente precisa estimular nos nossos canais, seja comunicação ou não, é a cultura da economia anual. Porque muitas vezes a mentalidade do americano, do europeu, ele tem isso. Mas o brasileiro fala assim, mas é só R$200. Multiplicado por 12, são R$2.400. R$2.400, quanto que não é uma economia? Né? Eu estava essa semana falando com meu filho, ele falou assim, eu queria ir para tal lugar. Eu falei, não tem problema. A gente vê no teu orçamento, né, como é que a gente gerencia o teu orçamento e a gente vai guardando para você fazer o teu objetivo. Então, eu acho que tem que ser estimulado, e digo mais, a gente deveria ter no ensino primário e secundário uma cadeira chamada gestão financeira, para estimular as crianças a pensarem com essa cabeça de gestão. Né? Então, se eu ganho 100 e eu quero comprar um pão de queijo, um sanduíche, o que eu tenho que economizar para eu comprar aquele sanduíche? Porque isso estimula um adulto consciente. Né? E quando a gente fala de compra consciente, economia
é compartilhada e gestão financeira tem que vir numa base. Claro, Né? claro. Ninguém acorda falando assim, eu tenho uma visão financeira, eu vou juntar dinheiro.